De acordo com o Tribunal de Contas da União, os gastos com a Copa do Mundo aqui no Brasil devem se aproximar dos 30 bilhões de reais. Isso sem contar possíveis aditivos contratuais. Nós vamos conversar sobre esse assunto, a Copa do Mundo, os investimentos no setor, com o nosso convidado, o senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais. Senador, bem-vindo aqui aos nossos estúdios. O senhor é um homem do esporte, um homem do futebol. Lá em Minas Gerais tem esse envolvimento forte com o Cruzeiro, não é isso? Cruzeiro, isso. Então eu queria ouvir do senhor, em primeiro lugar, uma avaliação sobre tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil. Agora mesmo, recentemente, mais uma visita da FIFA, né? O Brasil sendo pressionado para avançar com as obras, e elas são muitas, né? Não só em termos dos estádios, mas em termos também da acessibilidade, porque não basta ter um estádio no meio do nada, você tem que chegar até ele, né? E isso custa muito dinheiro. Envolve muita coisa, né? Não é só o estádio propriamente dito, são metrôs, são infraestruturas que tem que se criar para que se chegue até o estádio, né? E esses 30 bilhões, acredito eu, que pelo que a gente vê por aí, vai ser aditivado pelo menos em 30%, isso pode chegar a 40 bilhões de reais. O senhor acha mesmo? Acredito que sim. Os aditivos, historicamente, os aditivos, não é, dos contratos na área federal têm chegado perto de 40%, e pela rapidez que tem que se fazer as obras, não é? Eu temo que isso pode chegar a mais 10 bilhões, né? Obviamente, não estou criticando o governo por fazer Copa do Mundo. Eu, como homem do esporte, principalmente, tinha que ser talvez o primeiro incentivador e o mais entusiasta para que se tenha a Copa do Mundo no Brasil. Eu milito no futebol aí, fiquei 2 anos como diretor do clube, 17 anos, né, na frente do Cruzeiro. E na área de futebol, acho que a gente pode ter alguma contribuição para dar. O que eu preocupo muito é com o legado negativo desses estádios. O que poderia ser esse legado, por exemplo? Eu acho que não vai ter o que se fazer com esses estádios depois. Está se gastando bilhões de reais para construir um estádio em Manaus, um estádio em Natal, né, em Pernambuco, em Brasília, onde nós não temos um futebol profissional de ponta, vamos dizer assim. Futebol é um esporte muito caro e a maioria dos clubes passam por dificuldades, né? Mesmo clubes grandes, às vezes. Clubes grandes. Eu não estou diminuindo, obviamente, os clubes do Nordeste, mas nós sabemos que a receita dos clubes do Nordeste é muito inferior às receitas dos clubes do Sul, Sudeste. Esses estádios, para mim, vão ter utilidade, né? Um estádio em São Paulo eu não discuto, a reforma do Mineirão também não discuto, onde o futebol brasileiro é mais forte economicamente e com clubes de pontas, né? Como o Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, no Rio de Janeiro, enfim, isso até não discuto muito. O que me preocupa é o que nós vamos fazer depois com o estádio aqui em Brasília, onde vai se gastar perto de R$1 bilhão para se construir. Nós temos apenas um time, né, na segunda divisão aqui, que é o Brasiliense, quer dizer, nós não temos público suficiente, não é, para que dê sustentação econômica a esses estádios. Manaus é o mesmo exemplo. Quem é que vai jogar no estádio de mais de 60 mil pessoas, não é? Quer dizer, a preocupação do senhor é que, após construídos esses estádios, que são enormes edificações, vai precisar se fazer a manutenção desses locais para eles não serem destruídos, até com pichações, com outros problemas, e vai ter que ter o recurso necessário para fazer essa manutenção. Né? E a manutenção de um estádio como esse não fica em menos de 30, 40 milhões de reais por ano. Por ano, né? Por ano. Entendeu? E isso então, engloba o quê? O custo de pessoal, conservar a estrutura de pessoal e tudo mais. Esse cálculo não foi feito por mim, não é? O próprio pessoal do Tribunal de Contas acha que o custo de manutenção disso, e pela experiência que nós temos, o Mineirão, para você ter uma ideia, vai custar por volta de 30 milhões por ano somente a manutenção. Fez-se um consórcio, né, com essas empresas para se construir esses estádios. Os clubes que vão jogar nesses estádios também vão ficar numa situação muito inferiorizada. Para se ter uma ideia do Mineirão, antes de se construir a nova arena do Mineirão, nós jogávamos no Mineirão Cruzeiro, Atlético e América praticamente sem taxa. Esse estádio foi terceirizado, né, para esses consórcios, obviamente que eles visam um retorno em cima disso. Especificamente, o Mineirão tem um contrato do governo estadual, né, com esse consórcio, que eles terão